E aí, criativos, beleza? Aqui é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre as cores e quais são as formas de nós mostrarmos, entendermos, lermos e trabalhar com elas, beleza? No vídeo de hoje nós iremos aprender a forma de transformação a partir da matiz e saturação e como isso interfere diretamente nas cores, beleza? Então antes eu vou passar por uma pequena explicação de como a gente pode montar as cores. Na realidade, nós podemos montar as mesmas cores utilizando diversas formas, diversas medidas, ou seja, diversas receitas que vão, no fim das contas, alcançar as mesmas ou quase as mesmas cores. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre RGB e CMYK. Se você ainda não viu esse vídeo, clica nesse card aqui e você vai ver um pouco mais sobre como nós podemos usar dois sistemas diferentes para formar quase as mesmas cores, ou talvez até mesmo as mesmas cores. O modo que eu vou mostrar hoje é, digamos assim, um outro sistema, mas é um sistema que ele não é por si só um sistema de cor, mas ele é um método de interpretar as cores que pode ser aplicado tanto no sistema RGB como no sistema CMYK. Ou seja, é apenas uma maneira de nós interpretarmos as cores. Nesse sistema, as cores são divididas em três partes, digamos assim. São três endereços, que você somando esses três endereços, você vai atingir a cor que você deseja. O primeiro deles é o matiz, o segundo é o saturação e o terceiro é a luminosidade. E eu vou passar cada um deles rapidamente, como você pode compreender ele e também como você pode usar isso a teu favor nas suas manipulações. Eu estou usando aqui dentro do Photoshop, porque o nosso canal é sobre Photoshop. Inclusive, toda sexta-feira, às 20 horas, nós temos uma live, uma aula completa de Photoshop. Mas esse sistema de cor ele é utilizado em diversos outros programas. Então, qualquer programa que trabalhe com edição de imagens digitais, você vai encontrar esse sistema. É uma teoria que vai se encaixar para todas as práticas, beleza? Então aqui, antes eu vou abrir aqui para vocês o nosso seletor no Photoshop de cores, e aqui nós temos seletor de cores, cor do primeiro plano. Como que eu abri esse seletor? Eu só cliquei aqui na cor, nós temos duas cores no Photoshop, a do primeiro plano e a de plano de fundo. Eu cliquei na do primeiro plano, porque essa que nós vamos mudar aqui. E aqui nós temos uma série de quadradinhos, uma série de informações que nos permitem construir as cores. Mas basicamente nós temos 5 grupos aqui de como construir as cores. Nesse primeiro grupo nós temos o HSB. HSB significa justamente isso. H é o matiz, S é a saturação e B é o brilho, ou então a luminosidade. Então esse é um dos primeiros modos, o HSB. O outro modo que nós temos aqui nesse seletor de cores é o CorLab. A CorLab é um outro sistema também de dizer as cores, mas vai ficar para um próximo exemplo, porque é um outro exemplo um pouquinho mais avançado. Aqui nós temos o RGB. O RGB também constrói as diversas cores. Aqui você vai inserir o valor de vermelho, o valor de verde e o valor de azul. Então esse é o RGB. E aqui nós temos o CMYK. O CMYK são 4 variantes, 4 endereços que definem uma cor. É o ciano, o magenta, o amarelo, o preto. E nós temos aqui também um outro modo, que é o código da nossa cor em hexadecimal. Esse código ele é definido em 6 dígitos, tá certo, pessoal? E ele vai dizer a combinação desses 6 dígitos, que pode ser um número ou uma letra, ele vai dar qualquer outra cor. Cada um desses modos tem a sua utilidade e é bem interessante você compreender como todos eles trabalham com as cores. Cada um desses modos tem a mesma finalidade, que é mostrar, definir as cores. Só que nós temos diversas maneiras de atingir as mesmas cores a partir desses modos, se assim podemos dizer. É como se nós disséssemos a mesma coisa, mas em diversas línguas. Então, por exemplo, você poderia falar uma mesma palavra referente a um objeto, como por exemplo caneta. Eu poderia falar caneta em português, poderia falar em inglês, em alemão, em qualquer outra língua, mas ainda eu estaria falando da caneta. E se eu usar a linguagem correta, eu com certeza vou conseguir definir a mesma caneta em diversas línguas. Mas você não conhecendo muito bem alguma dessas línguas, às vezes você consegue dizer aquela caneta especificamente só em uma língua, em outra não. Então por isso é interessante você conhecer um pouco de todas essas línguas das cores, digamos assim.
Então vamos lá, pessoal. O nosso tema de hoje é o HSB. Eu vou colocar já aqui HSB, que é o matiz, a saturação e o brilho, ou então a luminosidade. A primeira coisa que nós precisamos perceber é que o matiz ele é definido em graus. Então perceba, ele está aqui um símbolo de grau, porque ele vai de 0 a 360. Então aqui nós já sabemos que o matiz vai de 0 graus a 360 graus. Quando na verdade o 360 é o mesmo do zero, porque ele deu a volta completa. Então aqui, como ele está marcado na bolinha aqui no Photoshop, é ele que fica nessa janela aqui. Então tudo que a gente está marcado na bolinha vai para essa janela. Então perceba, aqui o matiz está no zero. Eu vou mudar ele aqui, olha, ele vai subir nos graus. Ele vai variando, ele vai de 0, ele vai subindo, ó, 115 aqui, 190, 200, 300 e quando chegar no 360 ele vai ficar 0 de novo, né? Ele tem aqui só o 359, porque o 0 e o 360 é a mesma coisa. E o que quer dizer um matiz nesse sistema de cor? O matiz significa o pigmento. Nós temos todas as cores disponíveis dentro desse grau. Por que está medido em grau? Porque a visualização mais prática que nós temos é de um círculo cromático. Eu vou mostrar aqui para vocês como é o nosso círculo cromático. Aqui nós temos um exemplo de círculo cromático. Nós temos, é como se fosse um arco-íris, digamos assim, mas disposto em um círculo. Aqui nós temos todas as cores. Todas as cores elas vão passar por algum desse tom. Então aqui nós temos o azul mais clarinho, que seria o ciano, o verde, o amarelo, o laranja, o vermelho. Aqui temos o rosa, né, o magenta. E aqui ainda temos, então assim, nós temos diversos tons aqui dentro desse círculo cromático. Esses tons são os pigmentos, são as cores por si mesmo. Então vamos dizer assim, combinando o matiz, combinando com a nossa devida saturação e com a nossa devida luminosidade, aí sim nós podemos atingir todas as cores, tá certo? Então vamos voltar aqui para o nosso seletor. Então esse é o primeiro atributo do HSB, é o matiz. Então vamos selecionar aqui próximo do azul, por exemplo. Então esse é o nosso seletor. E aqui nós temos um quadro. Esse quadro define os outros dois dados, que é a saturação e o brilho. A saturação e o brilho são medidos em números percentuais, ou seja, eles vão de 0 a 100%. Então nós temos aqui um quadro. Esse quadro, como ele está aqui no zero, bem na pontinha de cá, aqui é o ponto zero, tanto da saturação como do brilho. Então daqui para cá, no nosso quadro aqui do Photoshop, nós temos um aumento. Quando nós arrastamos a bolinha mais para cá, nós temos um aumento da saturação. E daqui para cá nós temos um aumento do brilho. E o que quer dizer a saturação ou brilho? A partir do momento que nós temos um matiz selecionado, nós temos um pigmento selecionado, nós vamos aumentar o brilho dele. O que quer dizer o brilho? O brilho é a quantidade que esse tom, que esse matiz está iluminado. Então, por exemplo, aqui, por isso que quanto mais para cima, mais claro ele vai ficar. Então, ó, vamos levar aqui ele mais ou menos no 50%. No Photoshop você pode arrastar isso aqui, simplesmente clicar, ou você também pode digitar o valor aqui. Por exemplo, eu vou selecionar e vou digitar aqui, ó, 50, no B do brilho. Perceba que ele ficou na metade. Então, quanto mais para baixo, ou seja, quanto menos brilho, mais escuro. Perceba que, independente de qual matiz você escolheu, independente de como está o teu matiz, no fim das contas, se o brilho tiver 0, essa cor será preta. Legal, pessoal? Então perceba que é uma coisa que se constrói, são 3 fatores, eles equilibrados vão atingir as cores que você deseja. Então aqui nós temos um brilho aumentado, mas o matiz continua o mesmo e a saturação continua a mesma. E a saturação, aqui nesse caso está 0, nesse sistema de cor, a saturação significa a quantidade de matiz que nós vamos colocar. Por exemplo, se no matiz nós escolhemos um tom de azul, um pigmento azul, a saturação quer dizer que nós vamos ter muito desse pigmento, tornando a imagem muito azul. Se nós temos meia boca, temos um pouco desse pigmento, nossa imagem será um pouco azul. Então eu vou colocar aqui a saturação 50% também. Eu vou só pegar aqui, selecionar e digitar 50. Perceba,
o seletor ficou bem no meio do quadro. E aqui nós temos exatamente metade. Nós temos metade daquele pigmento. Ó, o pigmento que nós escolhemos foi esse. Ele parece brilhante aqui, mas é porque aqui ele não está considerando a saturação e o brilho que será definido depois. Então escolhemos esse pigmento, escolhemos aqui 50% de brilho, ou seja, ele não está tão brilhante, mas também não está preto, né? E aqui também nós escolhemos 50% de saturação, ou seja, ele ficou um azul um pouco apagadinho, sabe? Então por isso que ele, se a gente arrastar ele mais para cá no quadro, ele vai ser um azul cada vez mais azul, com mais pigmentos. Ao invés de usar a palavra pigmento, a gente pode dizer que ele é um azul mais saturado. A cor é mais viva, é mais presente dentro dele. Essa é talvez a melhor forma de dizer. Nós temos maior presença daquele matiz que nós selecionamos. E quanto menos na saturação nós colocamos, menor é a presença do matiz selecionado. Tanto é que, quando a nossa saturação é 0, tanto faz o nosso matiz. A gente pode variar o matiz da forma que você quiser, mas se a saturação for 0, o matiz não importa. Legal? Então vamos escolher uma cor aqui, vamos escolher uma cor mais brilhante. Então perceba, aqui a cor mais brilhante que a gente pode colocar é a saturação no máximo e o brilho no máximo. Então nós teremos um azul muito brilhante. Legal, pessoal? Perceba, você colocar o brilho no máximo não quer dizer que a imagem vai ser totalmente branca. Para a imagem ser totalmente branca, você teria que ter o brilho no máximo, mas a saturação no 0. Daí sim nós temos o branco. Agora nós temos o brilho no máximo e a saturação no máximo, então nós temos a cor, o matiz com toda a sua presença, com todo o seu brilho e com toda a sua saturação. Então aí que está o nosso matiz completo. É como se a gente tivesse um matiz puro. Esse azul aqui da ponta do quadro é exatamente esse matiz que nós selecionamos aqui no seletor. Se a gente mudar o seletor do matiz aqui, vamos pôr aqui um tom mais próximo do magenta. Perceba, ó, nós temos aqui na ponta selecionado a mesma cor que a gente selecionou aqui, porque nós estamos com o máximo da saturação, ou seja, temos o máximo de pigmento, o máximo de presença e essa presença brilhante, não escura. Legal, pessoal? Eu vou dar um OK aqui, eu vou pegar a ferramenta pincel e vou só passar ele aqui para a gente ver a diferença do nosso item com a cor que nós selecionamos. Muito fácil, né, pessoal? É uma teoria, mas se você compreendendo bem, você consegue na prática pegar qualquer coisa. E agora nós vamos usar um controle aqui no Photoshop, que é o controle de editar a matiz e a saturação. Nós temos essa camada selecionada e nós vamos aqui, Imagem, Ajustes e Matiz Saturação. Ou então simplesmente podemos apertar Ctrl U para abrir esse controle. Aberto esse controle aqui, de janela de matiz e saturação, aqui nós não vamos selecionar a matiz, a saturação e a luminosidade da nossa imagem, mas nós vamos corrigir, nós vamos ajustar, por isso que se chama um ajuste. Então, à medida que você mexe nesse ajuste aqui do matiz, você arrasta para lá e para cá, você roda aquele círculo cromático para o matiz ficar mais para um lado ou mais para o outro. A mesma coisa com a saturação, você pode correr a saturação para cá ou para cá, você vai aumentar ou diminuir a saturação dessa imagem. No caso aqui está difícil aumentar, porque a gente já criou uma imagem totalmente saturada. E aqui nós podemos também diminuir ou aumentar a luminosidade. Desse modo nós vamos corrigindo a matiz, a saturação e a luminosidade da nossa imagem. Legal, pessoal? Aqui nós temos a possibilidade de aumentar no máximo essa luminosidade até que ela fique branca também. Então eu vou clicar em cancelar e agora nós vamos para um exemplo prático. Eu tenho aqui uma foto de uma paleta de cores, de um negócio de maquiagem aqui, provavelmente é um estojo de maquiagem, de sombras, né? Então eu vou selecionar com a ferramenta de seleção circular, eu vou fazer uma seleção somente aqui nesse círculo, nessa cor, e agora nós vamos aplicar o nosso ajuste de matiz e saturação e vamos ver o que acontece. Nós estamos trabalhando em cima de um pedacinho de uma foto. Sabemos que quando temos uma seleção, qualquer ajuste ou filtro que aplicamos, ele afeta somente essa área. Então vamos lá. Vamos aqui em Imagem, Ajustes e Matiz Saturação. Eu vou colocar essa imagem aqui para o ladinho. Aqui nós vamos ver. Podemos diminuir totalmente a saturação. Perceba, quando nós diminuímos totalmente a saturação, essa parte ficou preto e branco.
Por que ficou preto e branco? Porque dentro do preto e branco, nós praticamente não temos a saturação, considerando esse sistema de matiz, saturação e luminosidade. Nós temos apenas uma variação de luminosidades. Não temos uma variação desses matizes diversos e das suas saturações. Nós temos apenas uma luminosidade. Perceba que quando a gente diminui totalmente a saturação, por mais que eu mexa no matiz para lá e para cá, nada acontece nessa imagem. Ah, Lucas, mas o matiz não mexe no matiz da imagem? Mexe, mas como a saturação está no zero, a saturação ela define a presença, a quantidade de pigmento que a gente teria no matiz. E se a presença dele é zero, então tanto faz qual é o matiz. Agora eu vou colocar o matiz no zero, vou colocar a saturação no zero, ou seja, zero de correção. Lembrando que esse zero não significa que está definindo ao ponto zero. Significa que é zero ajuste, nem mais nem menos. Então eu vou agora mudar o matiz. Perceba que a gente está mudando a cor dentro daquele círculo cromático. Então a gente simplesmente arrasta mais para lá ou mais para cá. Lembrando que o máximo de 180 ou o mínimo de 180 vai dar na mesma, porque é como se você girasse o ciclo cromático exatamente totalmente para o outro lado, atingir os 180 graus, ou então totalmente para o outro lado. O matiz vai de 0 a 360, né? Nós temos 180 para cada lado aqui. Então nós podemos simplesmente mudar um pouco o matiz, nós definimos uma cor um pouco diferente nesse estojo de sombras, né? E a luminosidade é a mesma coisa, a gente vai mudar a luminosidade da imagem como um todo aqui. Ela vai ficar mais escura ou mais clara. Lembrando que essa luminosidade não é um brilho da imagem, mas ela simplesmente vai banhar essa imagem toda com mais claridade ou menos claridade, de forma bem uniforme, o que dá essa sensação às vezes de apagadinho, ou então de muito apagadinho branco ou de apagadinho preto. Então aqui podemos trabalhar inclusive com um pouco de cautela com isso nas nossas edições, né? Ok, e pronto. Vou apertar Ctrl D para desfazer essa seleção e agora nós temos uma outra cor na nossa paleta. É isso aí, pessoal. Espero que vocês já tenham aprendido um pouco sobre esse sistema de cor, de matiz, saturação e luminosidade, e vocês possam usar isso para definir, montar suas cores e também editar as suas imagens. Valeu, pessoal! Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo e nos acompanhe sexta-feira, às 20 horas, a nossa live, uma aula completa de Photoshop de graça para você. Valeu, pessoal. Até a próxima.